Olá, Luísa. Bom dia. Quero relatar em seu canal algo surpreendente que aconteceu comigo e com meu irmão. Alguns podem achar mera coincidência ou sorte, mas para mim foi algo muito além disso. Eu me chamo Ana, tenho 30 anos e posso dizer sem sombra de dúvidas que aquele dia mudou para sempre a minha percepção de mundo. Não sei dizer ao certo o que nos levou àquela trilha. Talvez a promessa de um dia diferente, a busca por uma conexão com a natureza ou simplesmente a vontade de criar novas memórias com meu irmão Lucas. Foi uma aventura que começou com a promessa de um dia divertido e terminou com uma lição de fé que jamais esquecerei. Meu irmão, com seus 35 anos, sempre foi a rocha da família, o pilar de bom humor e sarcasmo, que tornava tudo mais leve. Para ele, a vida se resumia ao que se podia ver e tocar, e a fé era apenas um conto de fadas para os fracos. Eu, por outro lado, sempre encontrei conforto na minha crença, uma quietude que me acalmava nos momentos mais turbulentos. Aquele sábado amanheceu com um sol tímido, mas prometia um dia de calor. Nosso grupo era composto por 5 amigos, Lucas e eu, e estava bem animado. A mochila pesava nas minhas costas, cheia de suprimentos, água e o essencial para uma trilha de um dia inteiro. Lucas, como sempre, estava com sua mochila pequena, carregando apenas 2 garrafas de água, porque, em suas palavras, não precisava carregar o mundo nas costas. Mal sabíamos que aquela decisão nos levaria a um cenário de desespero e, por fim, uma revelação. A trilha começou fácil, com um chão batido e a mata rasteira. As risadas, as conversas preenchiam o ar, mas conforme avançávamos, a vegetação se tornava mais densa e o caminho mais íngreme. Neste momento, Luísa, um dos rapazes se prontificou a levar minha mochila, que nessa altura parecia pesar o dobro. Estávamos um pouco para trás do grupo, pois Lucas e eu havíamos parado para descansar. Eu me sentei ao lado dele e a gente ficou ali, em silêncio, aproveitando o momento. Foi nesse instante de quietude que a vida ou o destino nos deu um empurrão. Quando levantamos, o grupo já não estava à vista. O silêncio na trilha era absoluto, quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo barulho das folhas. Lucas, com sua postura sempre tranquila, garantiu que não havia problema e que iríamos alcançá-los em pouco tempo. A confiança dele era contagiante. E eu, mesmo com um leve aperto no peito, tentei manter a calma. Andamos por mais alguns minutos e chegamos a uma bifurcação. A trilha principal parecia seguir para a esquerda, mas uma trilha secundária, mais estreita e com a vegetação mais fechada, se estendia para a direita. Lucas, com sua certeza inabalável, disse que o grupo havia ido por aquela trilha menor, pois era um atalho. Eu hesitei, a minha intuição me dizendo que era a direção errada, mas a fé dele em suas próprias habilidades de rastreamento falou mais alto. Entramos na trilha secundária, e a cada passo o caminho se fechava mais. O silêncio se tornava mais pesado e o ar mais úmido. As marcas de pegada do grupo não estavam lá. O cenário ao nosso redor era de uma beleza selvagem, mas a beleza era ofuscada por uma sensação crescente de que estávamos no lugar errado. Lucas, que antes estava tão confiante, começou a ficar calado, e eu percebi a tensão em seus ombros. O sol já estava alto no céu, e as 2 garrafas de água, a única coisa que tínhamos, estavam quase vazias. Eu, que sempre fui a mais cautelosa, me vi em uma situação em que não tinha controle.
A fome começava a apertar, a sede a nos incomodar, mas o que mais nos atormentava era a sensação de que estávamos sozinhos e em cada passo nos aprofundando mais na mata. Tentamos voltar, mas para nosso desespero, os galhos e as folhas haviam se fechado atrás de nós, e a trilha que antes parecia tão óbvia, agora era apenas um borrão. Lucas, que sempre foi meu porto seguro, estava visivelmente abalado. Ele se sentou em uma pedra, com a cabeça entre as mãos, e a frustração em seus olhos era palpável. Eu, vendo meu irmão tão vulnerável, comecei a sentir o medo se instalar em meu peito. O tempo passou, e a noite, sem aviso prévio, começou a se aproximar. O sol que antes nos aquecia, agora era apenas um reflexo dourado entre as árvores, e o frio começou a nos envolver. Uma chuva fina e persistente começou a cair, e a cada pingo o medo se intensificava. A mata, que durante o dia era cheia de vida, agora parecia um monstro adormecido, com os sons de bichos noturnos preenchendo o ar. O medo me paralisou, Luísa. O corpo tremia, não só de frio, mas de uma sensação de desamparo que eu nunca tinha sentido. Foi nesse momento que, em silêncio, de joelhos no chão úmido, comecei a rezar. Não era uma oração formal, era um lamento, uma súplica, uma conversa desesperada com Deus. Eu pedia ajuda, eu pedia um sinal, eu pedia um milagre. Lucas, vendo minha súplica, me olhou com um ar de desdém, o brilho em seus olhos parecendo dizer: ninguém vai nos ajudar aqui, estamos sozinhos. A crença dele na ausência de Deus nunca foi tão forte quanto naquele momento. Continuamos a andar, empurrados pelo frio e pelo medo. E foi aí que aconteceu o inacreditável. Em meio à escuridão da mata, uma luz fraca brilhou. A princípio, pensei que era uma miragem, um truque da minha mente cansada. Mas a luz persistiu, e ao nos aproximarmos, vimos uma barraca de camping e um homem sentado ao redor de uma fogueira pequena. O homem era alto e tinha uma barba grisalha. Ele nos olhou com olhos gentis e um sorriso acolhedor. Ele se apresentou como João, um guia turístico da região que havia acampado ali para se abrigar da chuva e retomar a rota pela manhã. Era um nome comum, mas naquele momento ele parecia o nosso anjo da guarda. Ele nos ofereceu abrigo em sua barraca e nos deu comida. Um cozido quente que parecia o melhor banquete que eu já havia provado. Enquanto comíamos, ele nos ouviu, pacientemente, enquanto contávamos a nossa história, a trilha errada, o grupo que se perdeu, a chuva, o frio e o medo. Ele nos garantiu que tudo ficaria bem, que ele tinha um rádio em sua barraca e que entraria em contato com a central de resgate pela manhã. Aquela noite, na segurança de sua barraca, eu dormi o sono dos justos. O medo havia sido substituído por uma sensação de alívio e gratidão. Eu, em meu coração, sabia que Deus havia nos ouvido. Lucas, por outro lado, estava tranquilo, mas a sua tranquilidade era baseada na lógica. Um guia turístico experiente nos encontrou. Ele não via a mão de Deus naquilo, mas a mão da sorte ou do acaso. Quando a manhã chegou, eu acordei com um barulho distante. A barraca estava vazia e não havia sinais de João. Olhei para Lucas, que parecia tão confuso quanto eu. A fogueira estava apagada, mas as brasas ainda estavam quentes, e o aroma do cozido ainda pairava no ar. Apenas a barraca,
O nosso abrigo da noite estava ali, mas vazia. O barulho distante se tornou mais alto, e para nossa surpresa, eram vozes familiares. Era o nosso grupo. Eles nos encontraram, e o alívio que senti ao ver os seus rostos preocupados foi indescritível. Eles nos abraçaram e ao mesmo tempo nos repreenderam por nos perdermos. Enquanto descíamos a trilha, contamos a nossa aventura, o medo, a chuva e principalmente a história do bondoso guia João. Nós descrevemos o seu rosto, a sua barba grisalha e o seu nome. Mas a surpresa veio quando um dos amigos, que era experiente na região, nos disse que não havia nenhum guia turístico com aquele nome. Ele garantiu que conhecia todos os guias da região e os que trabalhavam naquela trilha, e que o nome João não existia entre eles, muito menos com aquela fisionomia descrita. Nós ficamos em silêncio. A confusão em meu rosto era a mesma em que vi no rosto de Lucas. Se João não era um guia turístico, quem era ele? De onde ele surgiu? O que ele estava fazendo lá? A sua barraca, a comida e a sua promessa de ajuda, tudo parecia real. Mas a ausência de sua identidade era o mistério que nos atormentava. Nessa altura, Luísa, Lucas, que sempre se apegou à razão, não tinha respostas. Ele, que duvidava de tudo que não podia ser provado, estava diante de um milagre. Aquele momento, a nossa salvação não podia ser explicada pela lógica, pelo acaso ou pela sorte. Era a resposta à minha oração desesperada, era a intervenção divina que ele duvidava que existisse. A jornada de volta para casa foi silenciosa, mas um silêncio diferente. Não era o silêncio do medo, mas o silêncio da contemplação. Eu sabia que aquele encontro na mata tinha mudado algo em meu irmão. Na verdade, Luísa, meu irmão também sabia, mas não queria dar o braço a torcer. Parecia que uma luz se acendeu em seu coração. Ainda era cedo para falar em fé, mas a sementinha havia sido plantada. A incredulidade, que antes era tão forte em seus olhos, agora era um brilho de dúvida ou de questionamento. E em meu coração eu sabia a resposta. Eu sabia que naquele dia não fomos salvos pelo acaso, mas pela fé. E que nosso guia, o nosso anjo, não tinha nome, mas tinha um propósito: nos mostrar que mesmo nas mais escuras das noites, Deus nunca nos abandona.